Daremos início agora aos nossos trabalhos desta tarde. Antes, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Brasil Terminal Portuário. MSC. Stonex. Autoridade Portuária de Santos, empresa pública vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos do Governo do Brasil. Contegran. Nucoff. LDC. OFAI. Sucafina. Cochupé. E um agradecimento especial ao Instituto Via Green, que fará toda a medição do nosso impacto de carbono, para que mais um ano a gente possa entregar aí um evento 100% sustentável. E a TPJ, que somou ao time para a entrega desse evento tão especial. Lembrando, os nossos conteúdos aqui do palco passam pela facilitação gráfica. Nossos artistas estão aqui ao lado e eles vão reproduzindo o conteúdo que é mostrado aqui no palco através de desenhos, ilustrações, figuras digitalmente e que depois vocês podem acompanhar no aplicativo do nosso evento. E agora sim, vamos formar o painel Supply and Demand. Confio ao palco, mediador Carlos Santana, que é o diretor comercial da EISA Interagrícola e vice-presidente da Associação Comercial de Santos. Convido também o senhor Oscar Chaps, presidente de divisão Stonex, divisão financeira, divisão da América Latina. E o senhor Cláudio Del Poste, analista de pesquisa no mercado de café do Rabobank Brasil. Passo a palavra agora ao senhor Carlos Santana. Boa tarde a todos. Estamos com esse painel, com esse desafio, que é ser o primeiro depois do almoço. Mas tenho certeza que vocês vão se encantar com os dados que nós vamos estar apresentando aqui. Estamos indo para o final de mais esse maravilhoso evento da Associação Comercial. Só lembrando, nós estamos no nosso 25º edição. A primeira edição foi em 1972 e desde então temos mantido a tradição e o foco de gerar valor. Eu gosto sempre de comentar que um seminário tem dois produtos. Tem o network que nós entregamos e a informação, o valor que a gente entrega para aquelas pessoas que estão aderindo ao seminário. Hoje nós vamos falar sobre supply e demand. O grupo de conteúdo sentiu essa necessidade. Na última edição, nós fizemos algumas pesquisas, a conversa com alguns participantes e sentimos essa necessidade de voltar a ter um painel bastante focado em dados, que é o que nós vamos ter aqui hoje. Nós temos o Rabobank e a Stonex, o time de research dessas empresas, falando sobre a visão deles de oferta e demanda mundial. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Nós vamos ter a possibilidade de fazer perguntas. Em algum momento, a organização vai disponibilizar o QR Code. Então, eu já peço desculpa, vai depender um pouco do horário. Nós vamos tentar encaminhar o máximo das perguntas, mas, obviamente, não garanto que a gente vai conseguir cobrir todas as questões. Outro ponto interessante, eu já vou agradecer tanto a Stonex como o Rabobank, esse material está disponível. Então, por favor, contacte depois a Associação Comercial, eles gentilmente vão disponibilizar as apresentações. E falando sobre a apresentação,
Eu vou convidar primeiro o meu grande amigo Oscar. Tem uma carreira longa no mercado de café, são mais de 30 anos. E o que é mais interessante, ele é um produtor. Ele é a 4ª geração de uma família de produtores na Guatemala e em El Salvador. Hoje é uma das formas que ele administra o seu estresse, sendo um cafeicultor, e tenho certeza que a informação que ele vai trazer para nós hoje vai ser super valiosa. Oscar, por favor. Santana, muito obrigado. Prazer estar aqui. Gente, bom dia, boa tarde. Espero vocês não tenham comido muito, porque a informação que nós queremos dar para vocês é importante, então não quero ninguém dar uma cochilada ali, por favor, porque vai perder o impacto da gente. Enfim, agradecendo Santana, agradecendo os organizadores de ter a gente aqui, representando a Stonex. Eu vou ser franco, meio esquisito, né? Não estar escutando o que eu estou falando, mas sempre tem desafios. Esse é fácil. Do que nós vamos falar agora é o desafio mais interessante e difícil que a gente já tem nos últimos 3 anos, né? Então vamos dar começo aqui e tentar fazer um pouco de sentido do que estava acontecendo nos últimos anos e o que a gente acha que pode acontecer aqui no próximo ano na frente. Aqui é um aviso legal, vocês por favor leem, porque tudo que eu falo pode ser completamente diferente do que eu achei que ia falar, mas está aqui. É um disclosure bom. Então, eu acho que todos aqui temos vivido um monte dessa volatilidade que vocês estão vendo ali do café. Aunque eu vou complementar aqui no evento, quanta gente jovem da nova geração está entrando, Carlos, no mundo do café. É impressionante. Eu cheguei no Brasil a primeira vez no ano 90 e éramos os poucos jovens, né? E agora somos os velhos. Mas eu estou vendo aqui uma maravilha, como vai continuar o café. E parabéns para todos e bem-vindas às novas gerações, né? Mas esse aqui que vocês têm que começar a ver como os mercados evoluem e como o café em geral, é das commodities mais voláteis que temos operar no mundo das commodities. E as mudanças, como você pode ver esse gráfico aqui, como muda o paladar e como muda a demanda dos cafés. Desde os poucos anos, 20 anos, você está vendo ali, o que a gente bebia e tomava do Robusta, Conilões, e como está agora, hoje, de 33% a 45%, e essa mistura, essa receita dessa mistura dentro da xícara de café no mundo inteiro. É bastante grande. E tudo isso faz muita diferença em como a gente pode pensar as arbitragens no futuro, a diferença mercado com mercado, diferenciais de certos cafés. Tudo isso afeta. Então, eu queria começar vendo a parte macro, para vocês verem como ele tem vários movimentos. E isso ali, isso são 20 anos, né? 24 anos. Se vê para trás, sempre foi assim de louco no nosso mercado, né? Aqui estamos vendo já os preços e os comportamentos. A linha mais escura, o arábico, conilon robusto embaixo. E vamos analisar nos próximos minutos o porquê, o que nós achamos que aconteceu nos mercados e que vai poder acontecer mais para frente. Aqui as partes de janeiro para julho do ano 25, a gente já começou a ver efeitos desses estocamentos, os estoques do mundo estavam reduzindo por óbvio, talvez para vocês não é óbvio, mas é óbvio que o Brasil que faz preço. Quando eu comecei minha carreira lá no 92, 93, pedi uma revista fazer um artículo do que eu achava que era o movimento do café. Por que o café? O que dictava o café? E como que ele subia ou baixava? Eu falei, que tem que olhar o Brasil. Se o Brasil está com uma safra alta, o mercado vai cair. Se o Brasil está com algum problema, o mercado vai subir. O resto, os cafés meus da América Central, não faz muita diferença no preço de Nova York e Londres.
os diferenciais, tudo mais, mexem, mas o que manda o carro-chefe sempre tem sido o Brasil e continua a crescer esse efeito. Então, a gente teve a frustração da safra 25, 26, já começa a ter menos café para oferta. E, além disso, o grande produtor, eu vou falar aqui que o grande produtor que já foi de Robusta é o Vietnã, né? Ou era. O que vai acontecer? Eu sempre falo, o Brasil, você não pode dar uma ideia de produzir algum agroproduto no mundo e falar para um brasileiro. Porque rapidamente eles viram o número 1 do mundo. Em qualquer coisa. Laranja, gado, milho, soja, Robusta. Então, temos que estar com isso na mente. E por isso, quando está acontecendo lá naquela época, o Vietnã tem problema, a Indonésia tem problema. E o Brasil teve aquelas frustrações já dos anos do ano 21, 22 com os frios. Então, o mercado começa a mexer. Como vocês podem ver, não sei se ele tem uma luzinha, mas enfim. Como vocês podem ver, o mercado subiu. Lá no meio, lá em março, começa a dar uma descansada dos picos históricos. E o que era isso? Era essa época de por cá, dos meses, que o Brasil começa a colher, já começa a aliviar um pouco perto dos princípios do ano, da entre-safra. Centro-América está terminando as safras nossas, lá, Colômbia. Então o mercado dá uma descida, mas não é uma... Não compõe o problema, porque já começa a se sentir no mercado o problema do estoque e da inversão do mercado, ficar mais caro na frente que lá atrás. E isso traz complicações para aqueles que estão acostumados a carregar café, estoque e demais no cash and carry. Então, chegamos ali em julho, vendo um mercado que está descansando, tentando fazer alguma coisa para manter a normalidade, vamos falar. E com isso, e estava falando com o Santana mais cedo, o que estava acontecendo nos estoques? Eu acho que o destocamento do mundo, você pode fazer a soma aqui, né? São uns 20 e poucos milhões de sacas que saem do sistema por falta de produção. Já o ano passado, já tem um pouquinho que sobrou. Mas aonde que está esse destocamento? Aonde que está o que vocês estão vendo nas barras aqui do lado direito? Está vendo quanto que é o stock to consumption ratio. Normalmente, em minha experiência, quando esse ratio está por cima dos 25%, os mercados são baixistas. Entre mais perto chega em 20%, os mercados viram altistas ou está faltando café. Aí vocês podem ver, eu quero parar um pouquinho aqui porque eu tenho uma hipótese e os que me conhecem sabem que eu sou meio travado, eu penso um pouco diferente que a maioria. E vocês estão vendo que o consumo aqui mostra 5 milhões de caída de consumo do ano 24 ao ano 25. Em minha opinião, isso são os números que os analistas veem e esse é o número que a gente consiga descobrir que o consumo baixou. Agora, vamos na cabeça do Oscar. Eu não acho que baixou o consumo. Eu acho que o consumo do café continuou mantendo um crescimento normal, em 1,5%, 2%. Também eu não achei que tinha caído o consumo no Covid, por certo. Um deslocamento teve, claro, mas não que caiu o consumo. Então, ver um consumo cair 5 milhões, para mim é uma questão. Eu acho, vamos falar, impossível. Em café nada é impossível, então por isso que eu faço a questão. E a questão é a seguinte, eu acho que o mundo desestoqueou tanto que dá aparência como que não consumiu café, porque o café que saiu para ser torrado e bebido, saiu dos estoques básicos, do estoque de conforto lá fora. Então, hoje, para mim, a única coisa que explica por que temos 3 anos de inversão no mercado é porque o consumo não estava em 168,
é porque desse estocamento de todos os participantes, porém, o Stock-to-Usage Ratio, que chegou em 21%, para mim, está mais baixo. Tem estoques no mundo que a gente não consegue ver. Torradores têm, traders têm, um pouquinho por lá, um pouquinho por cá. Eu acho que tudo isso começou a descer. Então, esse número que a gente vê, analista, vemos que entrou e saiu, eu aceito ele porque é o que faz mercado. Mas por que, então, ficou, ou está ficando, ainda invertido? É porque eu acho que esse número de 21 era menor e continua sendo menor. E estamos chegando em um momento que o Brasil vem dentro daquela bicicleta. Se vocês vão para 2008, que parou a economia dos Estados Unidos, mundial, é porque parou verdadeiramente a bicicleta. Aqui, graças a Deus, não parou a bicicleta. Continuou o café fluindo de países do Brasil, tinha cafés que apoiaram esse consumo, nunca não baixou, em minha opinião, e não ficamos sem café. Nunca vamos ficar sem café, porque o mundo vai, aí na frente vai haver uma calendário de que país produz em quanto. Então, essa é a minha dica de temos que ficar de olho. Por quê? Porque uma das coisas importantes é quando o mercado vai reverter para um cash and carry contango. Então, além de tudo o que aconteceu no fundamental, nós tivemos um efeito do Donald Trump. E então, já estávamos de novo com o clima seco no Brasil, o clima, muita gente também fala que não tem clima climático, eu acho que tem. Eu tenho dados das fazendas, da família, de muitos anos, claro que estão diferentes, muito diferentes do que era quando eu era criança e começava a falar com meu pai disso. Menos água, mais calor, tudo mais. Mas nunca uma pancada como quando o Trump decide as tarefas, né? E o Brasil, nada a ver nós do lado do café com o que ele estava brigando, mas enfim, como fala em inglês, o baby with the water, né? Então, esse estresse, como o Brasil quem faz o preço, claro, o café Brasil ficou caro, não estava rodando bem nos Estados Unidos e afetou todo mundo, os fluxos, as logísticas e deu uma subida mais uma vez. E afeta todos os cafés. O Brasil afeta todo mundo. Aí chegamos a outro ponto máximo e estamos esperando e aguardando já para novembro desse ano. Já Trump tinha tirado as tarifas e a coisa começa a rodar um pouco melhor. E aí que eu acho que ficou o top do mercado. Ou seja, dali para cá, a gente já vê um mercado baixista. A estimativa da safra brasileira é grande, obviamente é recorde. Eu nunca vi tanta gente por um lado, sempre tem gente que questiona, já seja uma safra pequena ou maior, mas hoje está todo mundo andando por mesmo caminho. E a entrada do Vietnã também, vamos falar um pouquinho disso, tem sobre oferta, já está andando um pouco melhor a logística e todo mundo aguarda de Brasil começar a empurrar o café para fora do que estão vocês começando a colher agora. Então, essa aqui é a estimativa da StoneX. Nosso time roda bastante. Se vocês acompanham o que a StoneX Brasil está fazendo para ver o potencial brasileiro, é um trabalho muito bem feito. São analistas, são agrônomos que estão lá fora olhando para tentar. E, uma vez mais, não é que a gente acerta sempre no número, não. É uma ideia de como está mudando, quais são as tendências. E, claro, tem que sair com um número, porque senão ninguém tem como medir se nosso trabalho é bom ou não é. Tem algumas diferenças, mas que é um número grande, é um número grande. E eu não duvido que vai acontecer. Então, as nossas estimativas lançam agora 75 milhões de sacas. Já escutei 78, já escutei 72. Para mim não é o que faz a diferença. Mas que vamos ter café, vamos tentar rodar essa inversão do mercado. Eu acho que falta mais uma safra dessas aqui do Brasil. Eu acho que dentro desse estocamento que eu falei,
Alguém me falou lá atrás, quando eu comecei minha carreira, que quando acontecia esse tipo de coisa no café, o comprador acabava comprando 2 sacas. Uma para fazer seu estocamento que ele tinha usado, para deixar o estocamento estratégico dele, compra uma e compra outra para torrar. Porque ele você tem que preparar para o próximo ciclo. Todos estamos, vamos falar, torcendo que os cafés chegassem na bolsa para poder mostrar para o especulador que tem café. E ajudar para destravar o inverso. Eu não acho que vamos ter um monte de um crescimento nos cafés certificados na bolsa. Porque por esse mesmo jeito, esse mesmo exemplo, né? Vai chegar no armazém, vai chegar no estocamento estratégico do comprador e outro ele vai torrar. Então, eu acho que temos que esperar a florada da próxima safra para aliviar um pouco mais esse estresse. Então, por enquanto, não vejo questionamento. Vietnã, que é outro que hoje, vocês viram, 33% para 45% o consumo global da Robusta. Vietnã teve seus problemas, esse ano está normal, está exportando bem. E eu acho que vai continuar, porque ficar aqui pensando em clima é difícil você basear uma visão do preço do mercado de café se você se enfoca só em clima. Porque ele pode acontecer e não pode acontecer. Eu sempre falo que eu quero voltar como um weatherman, né? Como um cara da televisão fazendo clima. Porque se eu erro, meus clientes me lembram que eu errei. Mas se o cara do clima fala que vai chover e não chove, ele ainda recebe o salário, ele é bom que erre, todo mundo brinca com ele, mas em meu mundo não. mas aqui por isso que eu não gosto medir sempre muito sobre o clima. Mas Vietnã está bem. Agora, o ciclo dos commodities. O ano passado, em Campinas, a gente começou a falar, e aqui está o poder brasileiro. E a mostra dele em esse tempo de preços altos, eu sempre falo, o preço alto é a cura para preço alto e o preço baixo é a cura para o preço baixo. Aqui, todos esses anos de preços altos, 3 anos, 2 anos e meio, olha o que fiz o Brasil fazer. Mais de 300 milhões de mudas de robusta plantadas. E mais que a América Central junta. E mais 500 milhões de arábico. Aonde vai o Brasil? Quando tudo der certo. Então, essa é a resposta a preço alto do Brasil, só do Brasil. Então, essa top, essa tendência do mercado que vocês começaram a ver no princípio, que vimos, não tem por que dar volta e voltar para os máximos que já vimos. Tem um monte de produtor, eu não vou vender, que já vendi em 3,50, já vi 4. Boa sorte, gente. Eu sou produtor e eu gostaria de vender tudo meu café a $5. Mas a realidade é que ano com ano o café sempre dá lições, né? Os preços dão lições. Então, cuidado, porque o Brasil é bem pesado. E não vai ser tudo isso hoje, porque são mudas que estão plantadas no ano passado ou anterior. Então, essas vêm chegando. E quando elas chegam pesadas. Então, tem que ter cuidado. A questão da inflação e como o mercado foi mudando, e essa inflação do custo do preço do retail, né, do varejo tomando café. O que mais tem sido corrigido vai ser o Brasil. Os outros subiram um pouco, mas eu acho que essa grande subida dos preços foi abatida por os torradores e os varejos que comeram muito esse custo agregado. Porém, que eu acho que não teve a queda do consumo de café. Agora, nossos amigos do outro lado do comprador, estavam sofrendo bem, porque, é verdade, teve muita gente no café especial que nunca tinha visto um café tão caro na vida. E eles estavam ganhando muito dinheiro, então esses anos ganharam menos. Mas por isso que eu acho que não teve essa grande queda. Porque eles financiaram para nós continuar bebendo um bom café a um preço razoável. E o Brasil é o que mais mostra isso aqui, porque
sensível, vamos falar assim, de repassar para o consumidor. Mas lá fora, eu acho que alguns dos comerciantes aqui, exportadores, trade house, escutaram os torradores chorando, né? Mas estavam fazendo uma beleza de um serviço para a nossa indústria. Se eles soubessem decidido passar o custo, aí eu acho que você iria ter um recuo, uma verdadeira quebra no consumo. Mas eu acho que eles fizeram um belo de um trabalho. Agora, como o café gosta de ser afetado por qualquer coisa, então vem uma guerra, né? É fácil. E o problema é que o custo de flat, tem a guerra, tem o problema de como vai passar por o café por Hormuz, para o Red Sea, o Oceano Vermelho. Tudo isso já complica a logística de como a gente vai mover o café. Então tem que ficar de olho. Mas é tão complicado. Eu estava olhando quando fizemos a apresentação. Normalmente, quando tem guerra, o ouro sobe. Porque aí, né, tem inflação, mais a guerra, o ouro sobe. E o ouro está caro. $5.000, $4.100 a onça. E, obviamente, sendo lá do Médio Oriente, você também tem que o petróleo vai subir. Só que o que tem acontecido é quando fala de paz, o petróleo baixa e o ouro sobe. Quando fala que o Trump ficou bravo com os iraníes e que vai bombardear mais uma vez, que vai começar o barulho uma vez, aí o petróleo sobe, é normal. E por que o ouro baixa? Eu não sei, mas imagino que é porque está na mão dos especuladores e a liquidez é muito grande. Não deveria ser assim, deveria acompanhar os dois para cima e os dois para baixo. Então imagina, café que a gente tem palpite é muito mais perto, entender também os seus mercados, ouro e petróleo, para mim não está fazendo sentido. Mas você tem que escutar os mercados e actuar do jeito que você acha. Outra coisa é como a relação da gente que faz troca por fertilizante. A gente analisou aí o azul é a preço de hoje, depois da guerra ou durante a guerra, as médias, e você está vendo como fica agora de caro 1/2. Os outros, o potássio e fosfato e outros não é tão grave, mas se você analisa a ureia e analisa sulfur nitrate, nitrato de sulfuro, eu acho que fala em português, aí que você está vendo. Por quê? Porque lá que produz mais. E a gente está apertado esse movimento dos fertilizantes. Então, essas são as relações contra a troca. Agora, para frente, El Niño. Como falei antes, eu não aposto no clima. Mas é um problema se ele vem. Se não vem, então a gente vai falar não vem. Bom, tudo bem. Se eu estou no mercado de futuros e café, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu sou um weatherman, um cara que dá o tempo, então ele vendeu muita notícia e fez muito barulho, jornalista feliz falando alguma coisa nova para vender, né? O Ninho tem seus problemas, grandes, não são problemas fáceis. Mas, por enquanto, eu acho, primeiro que fica melhor para o clima da safra, né? Fica menos risco de geada. Não está falando esse efeito até depois da colheita, então eu acho que a colheita deveria andar bem. Agora, chegou na florada. Aqui, por isso que eu falo que eu preciso ver o Brasil com 70 e mais para o próximo ano. Mas esse ninho poderia frustrar. Se fica seco, quente, para robusta, vai cair. No conilon não vai ser tanto. E nós vamos ter bons clima para arábico, mas naquele momento do outubro, finais de outubro, novembro, se a chuva não está a tempo, aí a gente vai ver uma florada comprometida. Então, esse é o ninho. Ainda cedo para mim, mas tem que ficar de olho lá na frente uns meses a mais, porque pode causar um problema. E aqui o calendário que eu falei para vocês, por que a gente vê que a rodada de café, a bicicleta do delivery, da entrega do café, é que ajudou a levar esses momentos apertados de estocamento, porque sempre vem chegando a safra de outros países, safras de outros hemisférios, e então continua. Se houvéssemos parado,
é outra questão. Mas o café continua chegando, os caras lá ajustaram o blend, foram caminhando e chegamos nesse momento hoje que o Brasil vem apoiar com mais café. Aí vocês vão receber o material, podem olhar quem poderia ser o cara que ajudou, o cara que não ajudou. Mas é aqui que está essa resposta de como que a gente chegou aonde estamos, desestoqueados, mas nunca acabou o café. Então, para frente, nós achamos com nossos números que vai ter 10 milhões de superávit. Isso vai ajudar a levantar os estoques. Agora, como já falei, não sei se os 10 milhões vão chegar em um estoque que a gente pode ver. Vai chegar 10 milhões na bolsa, duvido. Pode ser que chegue em 5, tem que ver. Depende como, ninguém tem essa bola de cristal ali para saber quanto café verdadeiramente estava escondido em algum canto nos compradores. Mas se deveria de continuar o mercado empurrando para baixo, o mercado baixista, e corrigindo, não de uma vez toda, mas corrigindo esse inverso que a gente está um pouco, eu acho que é cansado, né, Santana, de lidar com ele. Mas se eu estou correto e eu acerto minha ideia do consumo, então esse supply de ratio de estocamento e consumo pode ser que em vez de ultrapassar o 25 que eu falei, pode ficar um pouco mais baixo. Então ainda tem um apoio. Então tem um suporte para o mercado só por essa matemática. E como não só uma matemática em café, né? Um monte de coisa que acontece, é um produto agrícola. Então eu acho que ele já não é um mercado alcista, já não é uma coisa espetacular para cima, mas também não acho que seja uma catástrofe baixista para todo mundo. Óbvio que está falando o produtor, né? Então, quais são os principais fatores de por que sobe e por que baixa? Altistas. Os estoques reduzidos na safra, entre safra, desculpa, que estamos falando agora. Preocupações do frio, não acho que seja muito, então não me preocupa muito. Potencial impactos do El Niño. Agora, se a guerra continua, então continua um estresse e de algum jeito vai ter que pagar por os fretes, então o café pode ficar um pouco mais caro, mas esses são os fatores altistas que podem acontecer, tem que ficar de olho. E os baixistas, óbvio, Brasil, você deveria falar ali Brasil, Brasil, Brasil e Brasil, né? Mas tudo bem, é Brasil. O excedente que a gente vai começar a ver nos estoques gerais, a pressão do Brasil na colheita. Agora estou escutando que não tem muito produtor empurrando muito, obviamente tem dinheiro por enquanto. E o que vai acontecer com os estoques de Robusta? Porque hoje o Robusta já não é 20% nem 30%, é 45%. Já faz sentido no global, né? Então tem que estar olhando nisso. E com isso, gente, espero vocês terem uma figura, uma ideia do que nós na Stonex estamos pensando e algumas coisas que não são da Stonex são minhas e vamos ver o que dá. Aí me falam aqui uns 18 meses se eu acertei. Obrigado. Olha, fantástico. Oscar, leva meu cumprimento para o conselho da Stonex. Eu conversava há pouco com o Oscar, que a Stonex vai nomeá-lo como embaixador nos próximos 2 anos, e não tenho dúvida de quanto é assertiva essa decisão. Leva meus cumprimentos para o conselho. Estou muito satisfeito porque você entregou exatamente o que o nosso comitê de conteúdo estava buscando. Eu, particularmente, sentia muita falta desse tipo de apresentação, com slide, com informação. Levo o meu cumprimento também para todo o time de research da Stonex. Eu queria comentar também, e fazendo uma mensagem, como você mencionou, para os jovens que estão entrando nesse nosso setor. Eu sempre gosto de falar que nós estamos numa indústria onde o consumo é incrível como é resiliente. Nós passamos por guerra no mundo, passamos por
crises financeiras, recentemente passamos por uma pandemia. Nós tivemos em novembro e dezembro o maior preço da história dessa commodity e o consumo segue crescendo. Sou da mesma opinião, Oscar. Eu acho que as estatísticas elas mostram possíveis indicações não tão assertivas do ponto de vista que o consumo está caindo, mas quando você olha o diferencial, principalmente de café brasileiro, está aí uma validação de que o consumo segue muito forte e bastante resiliente. Adorei o seu comentário sobre o percentual de robusta no mundo. E eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta, antes de passar para o Cláudio, uma pergunta um pouco provocativa. Peço desculpa ao amigo. Nós temos aqui várias cooperativas de café arábica, focadas em café arábica do sul de Minas, da Mogiana, do Cerrado, as principais regiões produtoras de café arábica no Brasil. E você entende que, como você falou hoje, 45% do consumo mundial é café robusta. Qual é a visão da Stonex? Nós vamos seguir crescendo num ritmo mais alto de café robusta em relação à arábica? Isso é algo que as cooperativas focadas em café arábica devem estar preocupadas? Como que você lê um pouco essa tendência e se o ritmo, principalmente se o ritmo do crescimento do robusta vai seguir mais forte do que do arábica? Obrigado, Santana. Eu acho que o ritmo do café robusta, eu acho que tem que ver ele de duas formas. Uma, que as misturas do café e os blends do café, em certos momentos, especificamente agora, era para fazer mais barato o café, mais acessível para todo mundo, né? E por isso que ele andou mais rápido e claro, é mais barato para produzir e o preço elevado, então traz café, traz robusta. Aonde eu não me preocupo é que o robusta é o café de entrada do consumidor, vamos falar assim, asiático, que mais bebe té, chá, e começa por aqueles produtos de 3 em 1, né? Café, leite e açúcar, como se fosse um rapidinho para fazer, que é um aliado com chá. E aí começa a entrar a costume, que eu tenho visto, né, em minha experiência, o consumo de café. Conforme esse consumo vai crescendo, cresce pelo ângulo do robusta. Com o tempo, esse consumidor que agora já aceita café, já sabe fazer café, já aprimora um pouquinho mais a qualidade, aí ele começa a mudar para os melhores cafés, não vou falar melhores, mas os cafés arábicos. Eu falo melhores, me desculpa, porque eu só produzo o arábico. Então, tem um bias aí. Mas, enfim, eu acho que por aí ele está puxando o consumo, pega o consumo para dentro e depois começa a entrar no café arábico. Então, eu não vejo muito problema no longo tempo, mientras a gente mantenha um crescimento de 2% na média por ano global, né? Eu acho por aí. Não, bacana. Antes de eu passar para você, Cláudio, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Eu gostei bastante quando a Stonex traz que nós estamos num ambiente de um superávit de 10 milhões de sacas. Existe como você mencionou, existe um consenso hoje no seminário de que esse superávit é entre 7 e 10 milhões de sacas. E eu gostei bastante também que você trouxe à luz essa questão que a gente está vindo de um déficit, né? De acordo com o número da Stonex, é um déficit acumulado de mais ou menos 21 a 22 milhões de sacas. Eu tenho falado para alguns dos nossos clientes, eu acho bastante interessante quando a gente vê um superávit de 8 a 10 milhões de sacas. A primeira reação, obviamente, é um impacto baixista, né? É um superávit que a gente tem que enfrentar. Entretanto, esses números, às vezes, a gente precisa analisar um pouco mais, porque nós estamos num ambiente onde o mundo consome entre 175 a 180 milhões de sacas. E quando você olha 8 milhões de sacas, vamos dizer que entre 8 e 10 milhões de sacas, que é o superávit, nós estamos falando de 2 semanas de consumo mundial. Então, o Oscar trouxe também esse ponto,
onde o pipeline está completamente vazio. Nós não temos estoque, né, praticamente. Então, é como se você fechasse os olhos. Quando você abre, você tem 2 semanas de cobertura. Né? O quanto, obviamente, isso é negativo, né? Mas o quanto isso, de fato, é negativo. Então, eu gostaria de explorar um pouco mais, Oscar, essa questão, né, que você trouxe, no sentido de que uma das perguntas que está ficando muito em evidente aqui, existe o consenso do superávit, mas quando? Quando que de fato a gente vai negociar esse superávit? Quando que o mercado vai sentir esse excesso? Bom, por isso que eu acho que o inverso não é para ser arrumado e voltar o cash and carry ainda esse ano 26. Porque o superávit é importante. Você olha o número e já fala, vou recuperar tudo. Mas não é, está recuperando a metade do que consumiu. Por isso que eu falo com o time nosso de analistas, e Fernando e eu vamos bater papo ali, quanto verdadeiramente vai se mostrar? Essa é a pergunta sua. Quando ele vai se demonstrar? Ele só vai se mostrar quando a gente pode olhar ele no café certificado. E o que acontece? Nós temos nos últimos anos, tem um problema enorme. Europa deixou de publicar estoques. Japão deixou de publicar o que algumas vezes publicava. E depois, o Green Coffee Association dos Estados Unidos deixou de publicar estoques. Então, a gente não tem um visual do que está acontecendo lá fora. E como eu sou meio terrorista, tem um jeito por que eles não estão mostrando os estoques. Porque estão mostrando a mão deles. Então, tudo bem, mas esse é o guatemalteco falando terrorismo, né? Mas para que o mercado comece a trabalhar sobre esse superávit, ou sobre esse estocamento e sobre café em cash and carry, nossos grandes amigos, os especuladores que dão liquidez para nós, eu sei que a gente não gosta de especulador porque não move o mercado e tudo mais, a gente precisa eles para transferir o risco. Quando eles já começam a ver que tem café, aí arruma o inverso. Então, por isso que eu acho que precisamos estes 75 e uma amostra de que o próximo ano pode ser também, um pouquinho menos, um pouco mais, para mostrar que já está sobrando café de verdade. Ou seja, verdadeiro ali para ver. Não, obrigado. Olha, eu vou passar para o Cláudio. A razão que nós escolhemos tanto a StoneX como o Rabobank foi o foco que as duas empresas possuem um time de pesquisa dedicado. Então, o foco de a gente trazer realmente informação de alto nível, de qualidade. Cláudio, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, agradecê-los por estar aqui, agradecer a você, Santana. Obrigado pela oportunidade. E hoje eu vou apresentar um pouco como que a gente faz a nossa aplicação no campo, né? Nossa metodologia, né, de estimativa de safra no Brasil. E depois indo um pouco para o mundo, falando um pouco aí depois de demanda e depois um pouquinho de clima. Então, começando, esse é esse em verde e em azul os estados, né, onde a gente cobre aí o nosso survey, nosso crop tour. E a gente tem mais ou menos 777 pontos pelo Brasil, né? 270 de robusto, o restante de café arábica, né? A gente cobriu mais ou menos aí 94% dessa amostragem. E a metodologia ela é bem simples, né? A gente vai nas lavouras, olha a planta, vê quantos litros tem, né? E converte isso para sacas por hectare. E, obviamente, a gente tira muito mais informações, né? A questão de doença, estado vegetativo e se a fazenda tem irrigação ou não. Esse é o mapa, né, dos pontos, né, em todos os estados que a gente faz o levantamento, cobrindo aí 5 estados e 6 regiões cafeeiras. Primeiro falando um pouquinho aí do Robusta, onde foi feito no Espírito Santo, Bahia e Rondônia.
Primeiramente, o Espírito Santo, né? A gente está esperando uma queda aí da safra no Espírito Santo, porque o recorde foi no ano passado, né? A gente fez a estimativa de 19 milhões. Essa queda, a gente percebeu que é uma queda natural, né? As plantas produziram muito na safra passada e tem naturalmente, então, uma queda, né? E uma expansão aí de 1%, não tão alta quanto as outras regiões, e 100% dos pontos ali a gente viu que elas eram irrigadas, né? Então o produtor aí investindo em irrigação e tecnologia no estado, né? Já na Bahia a gente espera 3,2, um aumento aí da área também de 2,6, fruto aí da safra ser bem similar à do ano passado. E a gente espera aí também uma boa produção no estado. Em Rondônia, a gente espera aí 3,2, uma alta produtividade e uma estabilidade ali da área de crescimento. O pessoal falando que Rondônia está crescendo demais e tal. A gente não observou tanto esse crescimento no estado. Porém, a gente sabe que tem, mas não é tão assim pronunciado. Indo para a área de arábica, em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, né, esses 3 estados. E começando pelo sul de Minas, né? Sul de Minas nós esperamos 18,1 milhões de sacas, não é o recorde, nosso recorde foi em 2021, com 20,4 milhões. E lá a situação tá bem diversa, né? A gente vê tantos pontos de baixa produção quanto de alta, né? Baixa produção ali em Varginha, Três Pontas, Campos Gerais e Alfenas, e excelente produção em Boa Esperança, Nova Resende, que acaba compensando essa baixa de produção, né? E a expansão na região continua, mas não tanto quanto Zona da Mata e Espírito Santo, né? Nas matas de Minas, talvez é o lugar que a gente viu aí a maior expansão no Brasil, né? Tá ali ao longo de 2%, fechando um recorde de 10,3 milhões, uma alta produtividade, né? E ali ao redor de Manhuaçu já não tem mais onde crescer café, né? Então o pessoal está expandindo ali para os lados de Caratinga e outras cidades ao redor, né? Agora Espírito Santo Arábica, 4,7 milhões, sendo uma área de expansão de 1,9 e lavouras com uma boa produtividade, né? E produtor investindo cada vez mais aí nas práticas e irrigação no estado, né? Em São Paulo, a gente espera 5,3 milhões, também não é um recorde, mas é uma produção boa. E lá a área de expansão é menor que 1%, em função do pessoal tá usando principalmente a safra zero, né, que tem impactado aí no número de 5,3, né, e uma expansão aí de menos de 1%, né. Só que o desenvolvimento da safra está bem desenvolvida ali na região. Já no Cerrado esperamos um recorde 7,1, uma expansão que está ali mais ou menos na casa de 1,3%. Lá a região não produziu tanto em 2 anos, né? Agora que vai produzir essa safra agora, e um excelente rendimento a gente espera ali também na região. Esse aqui é o nosso, né, fechamento, né, contando 3 safras, né, de cada região, e o recorde de 73,2, arredondando dá 73,3, né. Então, tanto a safra de Conilon quanto a safra de Arábica, elas não são recorde agora, né, mas as duas juntas, elas fecham recorde, né? Se for somar, o recorde de Arábica para nós do banco foi em 2021 e o recorde do Conilon foi o ano passado, né? Com 25,6.
quanto a rendimento, né? Devido a uma boa condição hídrica aí que incidiu, né, em todo o cinturão produtivo, né? O produtor capitalizado fazendo as adubações, né, a gente espera um bom rendimento, né? Melhor do que o ano passado, que em algumas localidades teve problema de peneira, né? Principalmente ali alta incidência de grão-moca, deu uma interferida ali também na peneira 17 e 18, então a gente espera um rendimento melhor dentro da média ou melhor do que o ano passado, né? E o rendimento, obviamente, é a proporção da casca, né, e do grão. Quanto mais grão, melhor o rendimento, obviamente. Então esse é mais ou menos o quadro aí de como nós estamos esperando o rendimento. Mas isso a gente vai sentir ali mais ou menos quando tiver entre 40% e 50%, a gente vai entender como que está esse rendimento da safra 26/27, né? Então, a safra entrando, né, um grande volume aí de café, será que vai recompor os estoques? A nossa visão é bem parecida com do Oscar, né? Vai recompor parte, porém vai precisar de uma outra safra volumosa para dar um fôlego aí no mercado, né? E produtores aí bem capitalizados segurando café, né? De repente aí para aproveitar aí os repiques de altas que as massas de frente frias podem ocasionar, né? Aqui um pouco da questão dos estoques, né? Historicamente bem baixo, né? Tanto na ICE e os estoques na Europa, né? Historicamente bem baixos, né? Causando toda essa oscilação no mercado, né? Ritmo das exportações, né? Em 3 anos aí bem baixos, tanto no acumulado quanto por mês, né? Em abril foi a primeira vez que a gente teve a primeira vez nesses anos que foi um pouco maior que 25, né? Então, para o mês de abril foi um pouquinho melhor que o abril do ano passado, né? Com isso, né, os baixos estoques, né, interferindo aí nos diferenciais, que faz o comprador, né, preferir o café de outras origens, né? E um pouco agora da safra no Vietnã, Indonésia e Colômbia, né? Estamos estimando uma produção de aproximadamente 29,3 milhões no Vietnã, 2% abaixo, né, da safra passada, porém ainda assim uma boa produção, uma boa colheita, e o clima lá está seco, favorecendo o ritmo da colheita. Já para a Indonésia, a gente espera bem similar do ano passado, 11,5. A colheita continua, né? Só que teve notícia lá que choveu durante a colheita. E nisso abriu florada, que provavelmente deve perder e ter um impacto aí na próxima safra, né? Preciso analisar de perto para ver como que realmente vai se comportar esse fator. E na Colômbia, estamos estimando aí 13,8 milhões de sacos, um pouco melhor que ano passado, 7,8, e clima seco favorecendo, né, a colheita da mitaca. Esse é nosso número, né, global, né? Então a gente vai fechar aí com 181 milhões de sacas no mundo. Um superávit aí que deve deixar mais ou menos 8,7 milhões, contrário, bem melhor do que o ano passado, né, que foi a safra passada, na verdade, que foi 0,8. E um pouco do consumo agora, né? E a Europa, né, um consumo já consolidado, estável, não tão elástico. Os Estados Unidos é um grande volume aí de café, porém um pouco mais resiliente, né? Para os países produtores, e a gente vê um crescimento aí até que estrutural, só que a questão da demanda nessa alta, a gente vê realmente que está ali pela Ásia, né? Então eu coloquei
um pouco ali da China, Índia, como um propulsor da demanda. E Brasil, né, apesar da BIC ter falado que o consumo baixou ano passado, né, é um problema, né, devido à inflação e alto preços do café. E ali na Oceania a gente está estimando mais ou menos a demanda 0 a 0, né? Então a questão chave, né, é que a demanda está sendo propulsora aí nos países asiáticos, né? Essa é a mensagem chave aí do slide. E eu coloquei aqui algumas notícias, né? Por exemplo, a Luckin Coffee no primeiro semestre, né, abriu aí 2.548 lojas, né? Fechando aí em 33 mil, quase 34 mil. A Blue Tokai, que é indiana, abrindo 200 lojas de café pela Índia. E agora aqui no Brasil, né, Juan Valdez abrindo a primeira loja ali em Ribeirão, né? Eles esperam aí 100 lojas até 2028, né? Então, em relação à demanda, né, quando o preço sobe, né, o consumo tem um efeito, logicamente, mas é feito um reajuste aí do mix, né, para ter menos impacto no volume, né? Então, altos preços, né, vai mexer na demanda, mas não vai destruir ela, né? Porém, o consumidor, ele não vai deixar de tomar café, né? Ele vai ajustar o que ele vai tomar. Acho que a mensagem-chave é essa, né? E vai ter esse mix aí da reformulação dos blends. Agora falando um pouco sobre as consequências aí do El Niño, né, que o pessoal, todo mundo fala, eu decidi colocar um pouquinho isso na minha apresentação, né. No Brasil, o El Niño tem a seguinte dinâmica, né, no sul, recorrente chuvas, né, na região norte falta água, né, principalmente ali na região amazônica e o nordeste, né, e no sudeste causa ondas de calor, né, com pancadas fortes de chuva, né. E isso pode causar, nessas pancadas de chuva, obviamente pode causar problemas na infraestrutura da cidade, né, com desmoronamento, né. E o El Niño, ele está um pouco longe de ser só um problema na agricultura, né? Ele pode, com as ondas de calor, né, ter problemas respiratórios aí para nós, né? A proliferação de insetos vetores de doenças, né? Desastre natural, obviamente, e problema energético em cidades que têm hidroelétrica, né? Fora afetar toda a agricultura como um todo, né? Toda essa dinâmica, não só no Brasil, mas quanto no mundo. Aqui é um gráfico que eu coloquei de 1950 até 2025, né? Acima é El Niño e abaixo é La Niña. Esses pontos em azul são eventos de geadas no cinturão produtivo, né? A gente vê que está bem distribuído, né, entre El Niño e La Niña, né? El Niño são 7 pontos e La Niña 9 pontos, ou seja, não quer dizer que a gente sai entrando em El Niño que não tem essa possibilidade de geada, né? Então, por mais que o mundo esteja mais quente, né, essa geada ela não é descartada, né? A gente pode ver aí na distribuição dos pontos. E agora falando um pouco dos nossos números sobre a expansão de café, né? A gente estima a soma, né, para Arábica e Conilon 1,94% aí na expansão do parque cafeiro no Brasil. E tem alguns problemas isso, né? No caso, o excesso de oferta de café que pode deixar o preço bem ali na margem do produtor rural, né? Investidores generalistas entrando aí sem muito conhecimento da commodity e também sem ter muito preparo operacional, financeiro e estrutural
para enfrentar os períodos de baixa, né? Então, alguns desses produtores sofrem aí os que não têm conhecimento sofrem com essa baixa do café, né? E como consequência, né, se a gente tem um preço baixo da saca de café, né, provavelmente o preço do hectare também caia. Aqui um pouco da nossa relação de troca, né? Eu considerei o fertilizante 25-20, né? Apesar dele estar subindo, né? A gente pode ver que a média, ele está começando a atingir a média, né? Ele saiu de 1,5 ali no começo do ano e está caminhando já um pouco acima de 2,6, né? Isso é perda aquisitiva, né? Do produtor rural, né? Aqui um pouquinho de geopolítica, né? Para ilustrar, né? O estreito, o que está causando bastante, né? A volatilidade, né? O estreito de Hormuz, a entrada da UDR, né? Agora no final do ano, né? E as relações aí, principalmente China e Estados Unidos, né? Aqui eu coloquei um pouco da linha do tempo, né? Começando ali por uma safra frustrada na safra passada, né? Começando pelo tarifaço do Trump, estoques sendo consumido, e UDR ameaçando entrar no final de 2025, e agora UDR novamente em 2026, guerra do Estreito do Hormuz, influenciando principalmente em petróleo, na energia, né, e fertilizante. Agora aqui no presente a entrada do El Niño, e para o futuro aí as eleições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Um pouco daí do resumo de todos esses números que eu falei, né? Então a gente está esperando 181 milhões de sacas no mundo. Nossa oferta que a gente está estimando para o Brasil é 73 milhões de sacas no Brasil. E uma demanda aí de 0,8, né? Uma demanda um pouco mais baixa, devido aí à pressão inflacionária, né, que vem impactando aí no consumo. E a geopolítica como um todo, né, as guerras, o preço dos fertilizantes, petróleo, né, que está com a relação direta aí no custo de produção do produtor rural. Era basicamente isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Poxa, Cláudio, parabéns, fantástico. Em nome da Associação Comercial, leva o nosso agradecimento para todo o time do Rabobank. Confesso que eu sinto falta do logo do Rabobank no nosso ambiente. Espero poder tê-lo na próxima edição. Bastante denso, né? As informações, e eu ia pedir para o pessoal da organização se pudesse subir o QR Code. Excelente. Nós vamos tentar absorver alguma das perguntas, vai depender um pouco do tempo, mas é bom que a gente acabou de subir o QR Code. Eu gostaria de lembrar que logo após esse painel tem um outro painel, na minha opinião é bastante complementar, é um painel sobre os traders, a visão dos principais traders. Convido vocês a manterem a energia mais um pouco aí, estamos chegando no final do seminário. Eu gostaria de perguntar, Cláudio, falando um pouquinho mais do impacto do El Niño. Na verdade, nesse país, recentemente só se fala sobre duas coisas. Se o Neymar vai para a seleção, isso já sabemos. E agora só se fala sobre El Niño, né? E aí, falando um pouco do El Niño, ambos trouxeram esse aspecto de que nós vamos sentir, de fato, o impacto dele ali no início das águas, determinando o potencial da próxima safra, né? Então, muito provavelmente, como você lembrou, ele traz mais águas no sul, ele traz um ressecamento no norte do Brasil, mas ele também traz aí na principal zona cafeeira um retardamento, um possível retardamento do início das águas.
considerando isso, eu sei que é bastante desafiador. O que você pode estimar de produção para a próxima safra, separando entre robusta e arábica? Com o aumento aí das áreas, né, a gente, obviamente, considerando o evento do El Niño, né, se não trazer nenhum malefício aí para a florada, principalmente, né, a gente viu em outras safras sobre El Niño que faltando água, né, na florada, a gente pode ter perdas aí massivas, né, na produção, mas com o aumento de área, né, a gente está estimando uma safra um pouco abaixo, né, do volume agora, né? Então a gente não tem esse número formado ainda, né? Obviamente a gente vai sair a campo, né? A gente sai a campo ali pro final do ano, né? Onde está formado ali o chumbim para a gente ter maior certeza, né? Mas a ideia é ser um pouco abaixo dessa safra, né? Apesar que a gente tem um incremento de área, porém no Rabobank a gente tem a previsão lá próxima ao final do ano, né? Então esse número aí eu não vou conseguir trazer agora com exatidão, mas a expectativa é um pouco abaixo, Não, perfeito. O Rabobank tem uma presença global, mas é um banco europeu. Nesse sentido, qual a sua opinião sobre o EUDR? Existe alguma chance de ele ser postergado ou realmente a implementação começa no próximo ano? Então, na verdade, a EUDR ela foi postergada pelo pessoal da Europa não ter uma capacidade, né, de absorver tantos dados aí do Brasil, né, sobretudo do Brasil e as outras origens produtoras, né. Bom, o que eu tenho ouvido falar é que realmente essa nova legislação de desmatamento certamente vai ser implementada, né, devido a esse tempo de um ano que deram, né, para nós aqui do Brasil e das outras origens se prepararem e ter maior condições de monitoramento, né. Agora, se realmente vai ser postergada ou não, já é uma incógnita bastante grande, né. Não, perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ambos. E aí uma pergunta bem objetiva. Começar com o meu amigo Oscar, em qual mês e ano da Bolsa você acredita que nós vamos estar numa estrutura de carrego? Bom, me acaba de assustar o banco, né? Que ele acha que e deu-me para pensar a questão da próxima safra, que você me conhece, não gosto de falar da próxima safra. Mas só vou falar uma coisa para poder contestar. O Brasil fez um grande trabalho nos últimos anos de não ter aquelas bianualidades. E o Brasil tem arrumado essa bianualidade do jeito que trabalha as podas e trabalha o campo e demais. Com todo esse choque que tivemos aí de clima, e essa super safra que parecerá para mim que todos os pés de café estão bombando, agora me preocupa a próxima safra. Vai dar uma descansada. E não sei quanto. Mas sempre o arábico gosta de descansar, o robusto também, mas não sei se vai ser maior que o igual que esse. Mas falando isso, eu acho que a data depois da florada, eu falaria que você quer mês? Vou te falar, eu acho que para maio do próximo ano a gente já está em cash and carry. Se não sofre a florada. Aí. Perfeito, perfeito. Por isso que eu gosto do Oscar. Ele nunca foge de forma objetiva da resposta. Parabéns, Oscar. Não sei se você quer comentar qual que é a visão do
do Rabobank, em que momento nós saímos da estrutura de carrego, de inverso, e passamos para uma estrutura de carrego. Se não faltar água na florada, né, e não causar impacto aí em toda a produção, né, eu concordo com o Oscar, porque maio é um mês que a gente tem uma ideia ali da safra do Brasil, né? Então eu acredito que se a gente passar o El Niño, né, sem maiores entraves, eu acho que a gente tem maior probabilidade disso ser mais cedo, né? Porque passou da florada, ela pegou, né? Então, e o crescimento do grão ele foi contínuo e teve chuva, isso pode dar indícios aí de uma safra boa e acontecer essa desinversão aí do mercado. Excelente. Já começando a responder alguma das perguntas que estão subindo, eu achei bastante interessante a pergunta. Esse seminário está sendo marcado, na minha opinião, com um relativo consenso entre os números. Nós já passamos de dois times de research, a diferença dos números são muito pequena. Eu estou nesse mercado um pouco mais de 25 anos. Se a gente pensar em percentual, eu nunca vi uma diferença tão pequena entre números. E um dos dados que ambos apresentaram é o incremento da área plantada. Uma pergunta que subiu é quando que ambos falaram que nós temos o Robusta com um incremento de área ao redor de 4% e temos o Arábica com incremento de área de mais ou menos 2%. A pergunta foi específica sobre o Robusta. Quando que o mercado vai começar a receber essa área plantada adicional? Então, o Robusta, assim como a Arábica, demora aí 2 anos para produção e 3 anos aí para uma boa produção, né? Então, eu acredito que seja aí desse incremento, né, se a gente for considerar, né, a partir do 2º ou 3º ano, porque anterior a isso houve também produtores incrementando a área, né? Eu vi muito produtor de Arábica também produzindo, indo para áreas de Conilon, né? Isso daí é bastante curioso, porque são, assim, apesar de ser café, a estrutura que o produtor precisa ter é bem diferente, né? Então eu achei bem curioso esse movimento do produtor do Arábica também tá indo para café Conilon. Obviamente, né, são regiões ali que dá para produzir os dois, né? Acredito que seja isso. Você quer que eu conteste também? Tá bom. Bom, os números agrícolas e agronômicos do café é 2 anos para 3 anos. A mágica para adivinhar isso e predecir é quanto que foi plantado nos últimos, se o ano passado ou anterior demais. Mas já para ter tudo no caminho e fazendo uma grande... Vamos falar assim, mais fácil. Quando que chegamos para 30 milhões e ultrapassamos o Vietnã? Porque é assim que a gente está preparado. Eu falaria que esses números vão para o ano 28, por aí, 29, como muito, já o Brasil seria o maior produtor de Robusta do mundo. Não, bacana. Eu gostei muito de uma abordagem que o Rabobank trouxe. De fato, nós temos novos entrantes nessa área adicional. Importante que você trouxe esse olhar, que nós temos novos perfis de produtor. Nem todo perfil, nem todo produtor novo que está entrando nessa atividade, você trouxe esse olhar, tem a mesma resiliência, a mesma apetite para lidar com tanta volatilidade, que é uma característica do café. Gostei desse comentário também, Oscar. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu comentei que o Brasil, em 5 anos, seria o maior produtor de Robusta do mundo. E eu tenho falado para os nossos clientes aqui, reforçando de que em menos de 3 anos nós seremos o maior produtor de Robusta do mundo. Então, dividimos da mesma opinião. Eu gosto de você estar do lado do Santana, tá bom? A gente, como traders, a gente está sempre mais ou menos discutindo de algum jeito. Mas hoje estamos muito da mão, cara. Não, bacana. E trabalhando um pouco mais, respondendo uma outra pergunta que veio do auditório, vocês comentaram essa questão do superávit. E uma das perguntas costumava valer $1 milhão, hoje vale muito mais do que isso.
quando que o diferencial vai representar isso? Nós estamos com um diferencial brasileiro ao redor de 30 acima, historicamente muito alto. Em que momento que o mercado, o diferencial, vai ler esses números que vocês apresentaram aqui? Se você quer começar? Esse é difícil, mas minha visão é que conforme o mercado entra em um cash and carry e que a gente consiga ter estoques que permitem fazer o carry, que a bolsa, o spread, a curva do mercado pague por ter café, e se a gente está falando que isso vai começar a acontecer em maio do próximo ano, eu acho que os diferenciais continuam apertados agora porque está faltando café e está forçando o café a chegar rápido. Lá, talvez para a próxima safra, estamos tudo normal, eu acho que vai tender para chegar mais baixo, talvez no ano normal, como era. Por quê? Porque eu acho que agora tem que, para o Brasil em geral, tem que pegar naquela fórmula matemática o Robusta, o arábico, e como o arábico e o robusta está no blend interno do Brasil, quando que vai pegar mais robusta, o arábico baixo. Então vai ser bem interessante ver e como reagiu o diferencial de cada um deles, porque vai ter muito café brasileiro, mas a mistura que vai ser diferente. Mas eu acho que a tendência baixista, eu falaria assim. Eu concordo com a opinião do Oscar. Acho que é basicamente isso, né? E produtor, né, tá segurando demais os cafés, né? E isso tem influenciado aí nos diferenciais, né? Bacana. Se vocês me permitem também, só complementando, eu acho que é importante mencionar de que o pipeline está completamente vazio. Então, o Oscar tem trazido essa questão. Obviamente, o diferencial tem que ser ajustado, o diferencial brasileiro precisa ser competitivo para a gente poder escoar todo esse superávit. Mas sou da opinião que pode tomar um pouco mais de tempo por causa dessa característica de que o pipeline está realmente muito vazio. E só para finalizar, o time da organização já está puxando aqui a minha orelha. Eu tenho a tradição de fazer a mesma pergunta quando eu sou moderador, e vou manter a tradição, até porque estamos num mercado de tradição. E a pergunta, vou começar com o Cláudio. Imagine que eu seja o gênio da lâmpada e eu lhe permita um único pedido. Obviamente, para o mercado de café, qual seria o seu desejo, com uma única exceção? Você não pode pedir que o mercado volte para carrego. Eu acho que assim, todo mundo está falando do El Niño, eu espero que ele não tenha impacto, especialmente no Brasil. Acho que esse é o meu desejo. Bacana. Oscar, mesma pergunta. Bom, eu acho que o mercado global fique preços de 2 a 2,50 para que todo mundo possa consumir e a gente possa produzir o produto que eles querem consumir. Adorei ambas as respostas. Eu acho que nós precisamos cada vez mais equilíbrio, que a gente possa, pelo menos nesse mundo tão VUCA que nós estamos, né, tão volátil, tão incerto, tão ambíguo, pelo menos no café a gente tenha um ambiente com menos volatilidade. Eu gostaria de mais uma vez agradecer todos os amigos que participaram dessa edição do seminário. Convido vocês a nos ajudarem na próxima edição. Respondam as perguntas do questionário que a gente vai estar mandando para vocês. O nosso objetivo é estar sempre melhorando. E, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado ao Cláudio. Levo o meu abraço a todo o time do Rabobank. Mesma coisa para o Oscar, todo o time da StoneX. E, de novo, aproveitem o seminário. Temos muita coisa ainda acontecendo. Obrigado. Agradecemos aos participantes deste painel. Peço, por favor, que se posicionem para a foto oficial. E, enquanto isso, vamos ver como ficou a facilitação digital deste painel.
Os nossos artistas reproduziram ali tudo que foi dito aqui nesse painel em forma de desenhos, caricaturas, frases, ilustrações. E está aí o resultado e vocês podem conferir também no aplicativo do nosso evento. Teremos agora um intervalo para um coffee break que já está sendo servido. Lembrando que hoje à noite temos a nossa festa de encerramento no Mercado Municipal de Santos a partir das 19h30. Retornaremos do coffee break às 15h50. E podem também participar da nossa pesquisa de satisfação. O QR Code está na tela. É só aproximar o celular e participar dessa pesquisa sobre o nosso evento. Até já!